Olá pessoal, eu me chamo Isabel Cristina Rodrigues Ferreira, sou professora de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Federal de Lavras, UFLA, e estou aqui para apresentar o meu trabalho de pesquisa intitulado Ponciá e Tituba, Saberes Ancestrais das Mulheres Negras, que está inserido no GT11, Narrativas Entrelaçadas, do primeiro SINALC de 2024. Bom, só para contextualizar um pouco, para quem não conhece os dois romances, uma breve introdução sobre os dois romances. O romance de Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, foi publicado em 2003 e ele narra em flashbacks a vida da protagonista, Ponciá Vicêncio, desde a infância até a idade adulta. E toda essa narrativa, ela acontece, né, o espaço geográfico é o Brasil. A Ponciá, ela vai procurar, ao longo da sua vida, se desvencilhar da sua história, e para isso ela vai sair da sua cidade natal em busca de melhores oportunidades de vida, e nesse percurso ela vai vivenciar diferentes experiências, que tanto podem ser experiências positivas como negativas. Mas, depois de tudo isso, ela volta para seguir a herança que ela recebera do seu avô, que é a arte do barro. Já no romance da Maryse Condé, intitulado Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que foi publicado, quer dizer, a tradução do português foi publicada em 2022, esse romance ele vai contar a história da protagonista também, Tituba, em primeira pessoa, e ao contrário do primeiro romance, ele tem como espaço geográfico dois países, Barbados e os Estados Unidos. A Tituba, ela aprendeu os poderes das plantas e dos elementos da natureza e também a se comunicar com os mortos com suas ancestrais. A mãe Yaya, que foi a mulher que a criou depois da morte da sua mãe, a Bena. Esse conhecimento ancestral, esse conhecimento de plantas, né, de saber manipular as plantas, levou Tituba a ser acusada de bruxaria em Salem. Mas apesar disso, ela segue firme a sua herança de ajudar e curar as pessoas por meio desse conhecimento ancestral. Bom, qual é o objetivo desse meu trabalho, dessa minha pesquisa? Esses dois romances, eles exploram temas que desafiam os estereótipos e promovem uma representação feminina multifacetada, refletindo questões de gênero, raça, vivenciadas tanto por Ponciá como por Tituba, seja na subversão do papel destinado a uma mulher negra, seja na resistência por meio da valorização à ancestralidade. E aí, eu vou trazer como aporte teórico Angela Davis e Lélia Gonzalez. Mas antes de trazer algumas citações dessas duas pesquisadoras, eu vou compartilhar com vocês qual é o conceito de ancestralidade
ao qual eu me baseio. E ele é um conceito trazido pela Machado, publicado em 2014, e eu faço uma citação direta da página 6, abre aspas. Aliás, a ancestralidade é, abre aspas, uma raiz sentimental que recria, atualizando-se na universalidade a partir de um contexto, manifestando-se nos costumes e tradições, com grande aporte na memória grupal e individual. Suas manifestações materiais e imateriais, especialmente no seu fortalecimento pela identidade e preservação, integração, sua cultura. Então, a ancestralidade ela vai aparecer aqui nos dois romances extremamente relacionadas às questões da identidade e também aos modos de construção da identidade negra das protagonistas. Agora, trazendo as teóricas que compõem a minha fundamentação. Então, Angela Davis, em 2016, ela ressalta que o suposto conceito de fragilidade feminina e de rainha do lar, embora questionável e falho, se encaixava às experiências e realidade atribuídas às mulheres brancas e não às mulheres negras. Mas, uma vez que a história das mulheres negras se caracterizou desde o período de escravização pelo trabalho bruto, pesado, antes e após a abolição. E aí eu faço uma citação direta das páginas 26, 25 e 26 de Davis. Abre aspas. A exaltação ideológica da maternidade, tão popular durante o século XIX, não se estendia às escravas. Na verdade, aos olhos de seus proprietários, elas não são realmente mães. Eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escravo. Elas eram reprodutoras, animais cujo valor monetário podia ser calculado com precisão a partir de sua capacidade de multiplicar. Então, a gente vê aqui claramente a concepção que se tinha, de acordo com o que traz Angela Davis, sobre as mulheres negras em oposição às mulheres brancas na sociedade estadunidense. Já trazendo Lélia Gonzalez, no que diz respeito à tradição oral, a tradição oral é uma tradição cultural, uma concepção de mundo que abarca valores e saberes. O respeito à ancestralidade, permitindo aos homens e mulheres formados sob essa perspectiva desenvolver a consciência de seu papel político e de sua importância para a comunidade. Então, Lélia Gonzalez, ela vai complementar essa ideia de um lugar muito específico da mulher negra na sociedade, principalmente sociedades que têm uma construção baseada na escravidão, a importância dessa tradição oral que se configura como uma tradição cultural. E essa ideia ela é muito importante nessa análise. E aí eu faço uma citação direta da Gonzalez, 2020, página 249. Abre aspas. Em consequência, a opressão racial e a exploração de classe ficam devidamente esquecidas nos porões de uma sociedade
cujos sistemas de classificação social e econômico fazem da mulher negra o foco, por excelência, de sua perversão. Esquecer isso é negar toda uma história feita de resistências e de lutas, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma memória cultural ancestral que nada tem a ver com o eurocentrismo desse tipo de feminismo. Esquecer isso significa não querer ver todo um processo de expropriação socioeconômica e de apropriação cultural que as classes dominantes brancas têm exercido contra mulheres e homens negros nesse país, do Brasil, no caso. Bom, e como que essas questões elas se apresentam nos romances Ponciá Vicêncio e Eu, Tituba, Bruxa Negra em Salem? Bom, começando com Ponciá Vicêncio, assim como o vô Vicêncio tenta fugir da escravidão por meio da morte, Ponciá busca também fugir das reminiscências da escravidão, né? Cito de forma direta um trecho do romance ou novela. Abre aspas. Ponciá gastava a vida em recordar a vida. Então, tem aqui um forte apelo de memória, né, de memória ancestral. Era também uma forma de viver. Às vezes, era um recordar feito de tão dolorosas, de tão amargas lembranças, que lágrimas corriam sobre o seu rosto. Outras vezes, eram tão doces, tão amenas as recordações, que de seus lábios surgiam sorrisos e risos. Tanto tempo já tinha se passado. Quando se encontrariam juntos os três, Ponciá, sua mãe e seu irmão Luandi? Parte de sua vida era o desejo que isso acontecesse. Porém, nada fazia a não ser ficar ali, calma, sentada, quase inerte. Era preciso esperar. E era isso que ela estava fazendo há anos. Fazia o que suas forças lhe permitiam. Só lhe era possível esperar. E num outro trecho, abre aspas, correu lá no fundo da casa, no seu quarto de empregada, e tirou o homem-barro de dentro da trouxa. Cheirou o trabalho, era o mesmo odor da mão. Então era isso. Era o vô Vicêncio que tinha deixado aquele cheiro. Era de vô Vicêncio aquele odor de barro. O homem chorava e ria. Ela beijou respeitosamente a estátua, sentindo uma palpável saudade do barro. Ficou uns instantes trabalhando a massa imaginária nas mãos. Ouviu murmúrios, lamentos e risos. Era vô Vicêncio. Apurou os ouvidos e respirou fundo. Não, ela não tinha perdido o contato com os mortos, e era sinal de que encontraria a mãe e o irmão. Assim, o barro, matéria-prima, né, para Ponciá e sua mãe, constitui-se pela junção da terra e da água, elementos fundamentais na construção de uma simbologia afro-brasileira. A terra faz nascer a vida das plantas, por isso está ligada à fertilidade. A mãe de Ponciá enterrou o umbigo da filha na terra, como garantia de que ela sempre voltaria. É como se assim ela selasse o destino da filha, o de manter a memória de seu povo e o contato com os mortos
que caracterizam a herança ancestral. Então, aqui nesses trechos, a gente vê claramente, né, a forte ligação da Ponciá com essa herança ancestral materializada aqui nesse romance com o barro, né? Então, o barro é a forma material que essa herança ancestral se apresenta na vida de Ponciá. No caso de Tituba, no romance Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, essa materialidade ela vai se dar por meio de plantas e dos elementos da natureza, né? Que a Tituba aprende a manipular com suas ancestrais. E eu cito na página 94 do romance Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, os seguintes trechos, abre aspas. No instante em que entrei em Salem, senti que nunca seria feliz. Senti que minha vida conheceria terríveis provações e que eventos de uma dor inaudível branqueariam todos os cabelos da minha cabeça. E em outro trecho, Tituba sabe as palavras que curam todos os males, que lambem todas as feridas, que desembaraçam todos os nós. Você não sabia disso? Tituba tudo pode. Tituba tudo sabe. Tituba tudo vê. Então a gente vê aqui claramente que quando Tituba vai para os Estados Unidos e vai para Salem, ela sente que ali vai ser um lugar em que ela vai sentir muitas dores, vai passar por um sofrimento muito grande. E nessa confissão que eu li a seguir, a gente observa, né, qual era a percepção da população de Salem em relação a Tituba, como se ela fosse realmente uma bruxa que poderia causar mal para aquela comunidade. Então, mesmo que as ancestrais de Tituba não gostassem da filha dos Parris, que era uma família branca que dominava a cidade, nunca deixaram de auxiliá-la, mesmo territorialmente afastadas. Então, como Tituba migrou de Barbados para os Estados Unidos, então a conexão de Tituba com as ancestrais estavam em Barbados, né? Mas mesmo assim elas continuaram auxiliando Tituba em Salem. Mãe Yaya decide enviar uma amiga sua para ajudar a sua pupila, porque ao migrar, o conhecimento que Tituba tinha em relação às plantas, aos elementos da natureza, eram aqueles de Barbados. Nos Estados Unidos, a flora era totalmente diferente. Então, ela teve que, de uma certa forma, reaprender a usar essas plantas de lá para curar as pessoas, né? Para fazer o bem para as pessoas. E eu cito esse trecho que a mãe Yaya envia essa pessoa, né, para ajudar Tituba. A velha Judá me indicou o nome de cada planta e suas propriedades. Essa senhora, que era de Boston, foi até Salem para ensinar a protagonista sobre os poderes medicinais das plantas daquela região que eram tão diferentes da sua. Com isso, né, Tituba, ela não é vista como uma pessoa que faz o bem, pelo contrário, né, ela é vista como uma bruxa, e por isso ela é
ela é processada. Os resultados da pesquisa mostram que as reflexões propostas nos 2 romances possibilitam repensar essas sociedades e outras que também se construíram em bases racistas e escravocratas, para reconstruí-las como estrutura mais igualitária e inclusiva. Muito obrigada.